Olá, prezados alunos, prezadas alunas, a todos vocês que estão nos assistindo, que honra estar aqui com vocês para nós tratarmos de um tema muito atual, um tema que está sendo discutido organizacionalmente, está sendo discutido por profissionais da área, que é gestão de riscos psicossociais. Eu sou a professora Elaine Schwab, estou aqui como coordenadora da área de gestão e negócios, mas eu não estou sozinha, eu estou com duas ilustres convidadas aqui para nós tratarmos desse summit hoje, que tem esse tema de gestão de riscos psicossociais. Aqui ao meu lado eu tenho a Rose, que vou aqui, Rose, ler, porque o seu currículo é maravilhoso, diretora-geral da Soma Desenvolvimento Humano, há mais de 27 anos na consultoria, atuando como diretora, CEO, head, na área de negócios de empresas, tem mais de 25 anos de experiência em atração de talentos e headhunter, assessoria de carreira, especialmente com profissionais C-level. Então, Rose, que honra ter você conosco aqui, e também ao lado da Rose nós temos aqui Fernanda Tavares, psicóloga, trabalha hoje na área de comportamento organizacional. Quero que vocês deem boas-vindas aqui a quem está nos assistindo, mas também complementem aí a carreira de vocês ao longo dessa trajetória de vida tão linda. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você, Elaine. Obrigada. Pode falar, Rose. Você é a nossa convidada de honra. Especial. O lugar é seu. Você está no meio, não é à toa. Você é convidada de honra. É seu. Eu estou aqui bombardeada dessas duas maravilhosas. Então, é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer imensamente pela oportunidade, pelo convite. Não tem muita coisa, para complementar. A Elaine foi bem bondosa aqui no currículo, mas eu sou também uma psicóloga em formação. E quando a gente fala de riscos psicossociais, como devido aos serviços que a Soma oferece, é um tema bem pertinente, Então, é isso. E sou mãe de 3 filhas maravilhosas, uma advogada, uma psicóloga e uma administradora. E essa é a Rose. Eu sou a professora Fernanda, realmente trabalho com comportamento organizacional, sou mestre em educação corporativa e quero dizer que é uma honra compor essa banca aqui hoje, nesse summit, com a Elaine, sempre muito alinhada com os temas atuais e importantes para a nossa formação. E para mim, como profissional, como psicóloga, é uma honra estar do lado da Rose. Eu conheço a Rose muito antes dela imaginar que eu a conheço. Então, assim, é uma profissional reconhecida na área que atua e também como pessoa. Isso realmente vai somar muito conosco aqui em relação à temática que nós vamos tratar. Nós vamos falar um pouquinho da NR1, vamos falar da gestão de riscos psicossociais, e é isso. Muito prazer em estar aqui. E se nós vamos falar sobre a NR1, a gestão de riscos psicossociais que estão sendo abordados, professora Fernanda, conta pra gente um pouco dessa história, desse roadmap, essa linha do tempo, até nós chegarmos a essa questão da gestão dos riscos psicossociais. Então, nós sabemos que as organizações estão em constante preocupação e nesse processo evolutivo, alinhando tudo aquilo que vai transformar a vida do ser humano no ambiente de trabalho. Então, nós temos ali o início da NR1, que é essa perspectiva lá em 1978, que começa a avaliar as condições dos trabalhadores no ambiente de trabalho. Depois, isso tudo foi tratado por uma área temática ali que cuidava da medicina do trabalho, da segurança do trabalho nas organizações. Em 2020, essa questão foi aprimorada no programa de gerenciamento de riscos e foram inserindo algumas atualizações, mas ela não havia ainda um requisito de obrigatoriedade. Já agora, em 2024, muito recente, nós tivemos ali um alinhamento pela legislação que ela vai passar a ser regular e deve ser implementada nas organizações. E, diante disso, nós estamos aqui trazendo com muito prazer uma questão muito atualizada. Porque apenas em maio de 2026 é que as organizações vão ser cobradas dessa implementação já com mais atenção. Por enquanto, a lei existe, ela está ali indicando quais são esses riscos psicossociais que devem ser abordados pelas empresas, mas existe um tempo para que isso seja absorvido, trazendo ali toda a informação da NR17 para que haja uma continuidade ali de entendimento
dos gestores, dos colaboradores, em relação a essa preocupação. E é isso, né? É isso, e até quero fazer aqui um pedido para todos vocês que estão, né, todo o pessoal que está aí nos assistindo, comentem no chat, façam perguntas, aproveitem aqui a presença, né, de duas profissionais que realmente têm uma profundidade nesse assunto, para que a gente possa olhar, né, tanto para os colaboradores como para a organização e fazer esse bate-papo aqui. E aí eu já trago, né, um gancho aqui para a Rose, já que a professora Fernanda trouxe, né, muito bem mostrado aqui para a gente essa linha do tempo e falou sobre quando, né, se inicia tudo isso, já está se falando muito sobre isso, mas o que é isso, Rose? O que são gestão de riscos psicossociais? Então, gente, na verdade, os riscos eram fatores de riscos ocupacionais, né? Porque quando a NR1 começou, ela começou falando de riscos ocupacionais, que são aqueles fatores que interferem e prejudicam no trabalho. E aí a NR1 tratou muito mais desses riscos ocupacionais quando se trata do físico. Por exemplo, um engenheiro para cuidar de uma queda, para cuidar de uma área de segurança, ou seja, segurança e saúde ocupacional. E a gente fica muito feliz, né, de saber que agora há uma norma que quer cuidar da saúde mental do colaborador, que era algo que não era valorizado. Então, que coisa boa, né? Eu não diria nem assim, já veio tarde, mas veio numa boa hora. Eu acho até que a pandemia deu um start nessas questões, porque houveram muitas situações de doenças mentais, né, de doenças justamente com esses riscos já psicossociais na época da pandemia, quando se tinha trabalho remoto. A pessoa ficou isolada, ficou sem interação com os outros colegas de trabalho, né? Então são esses riscos. A gente aqui não vai tratar dos riscos físicos operacionais, que esses eles já são tratados há muitos anos, já são regulamentados, mas eu lembro que quando eu ia visitar algum cliente nas empresas, fábricas, tinha aquele mapa de riscos, né? Aquele mapa todo colorido, bonitão, a fábrica, e lá só tinha os riscos voltados para o físico, né? Para aqueles danos de se você quebrou um pé, um dedo, você caiu, sei lá, pode acontecer acidentes graves, né? Dependendo da indústria, do tipo de trabalho. E agora a gente tem os riscos voltados para a saúde mental do colaborador, que isso é muito importante, né? Então, quando a gente entra nas empresas, a gente que trabalha com desenvolvimento, né, a gente ouve tantas reclamações às vezes, né, de assédios. Então, quais são esses riscos, né? Assédio moral, assédio sexual, lideranças abusivas, né? Aquela liderança onde o gestor não tem tato para falar com o colaborador, onde dá feedback negativo, né? Na frente de todo mundo, chama atenção. Então são situações assim muito complicadas que vai levando a pessoa ao adoecimento, né? E daí pode ter uma gama de coisas, né? Rose, as metas também, né? Sim, metas inatingíveis, né? São área comercial, né? Exato. Uhum. A área comercial, não digo nem só área comercial, porque você tem metas para atingir em qualquer área. Mas essa questão das metas é algo que realmente é muito importante citar. Porque quando você traça metas, às vezes na empresa, você está fazendo um plano de atividade, por exemplo, de consultoria em uma empresa, e você vê coisas assim que você fala assim, caramba, mas isso é factível? Como é que era o histórico anterior? Aí entre o histórico anterior e aquele que está sendo cobrado, tem um gap gigante. E aquilo ali, a pessoa às vezes ela não sente. Ela vai lidando com aquilo, não, eu vou conseguir, eu vou fazer. E não é assim, gente, um acidente, eu quebrei um dedo, vou no médico e cuido. Quando a gente fala de saúde, riscos psicossociais, é algo que vai sendo aos poucos, vai construído, né? Não é assim, hoje eu estou com burnout. Não, antes de você estar com burnout, você tem ansiedade, você tem uma síndrome de pânico, você tem várias outras coisas que vai crescendo e depois você sim leva a uma exaustão, que é o burnout, né? Então é algo que paulatinamente vai acontecendo e o gestor não percebe, às vezes nem a própria pessoa percebe.
Quando vê a consequência já está lá no final, Exatamente. Né? E é muito mais difícil de cuidar. E o que tem que ser, assim, claro que a gente pensa nessa discussão dos riscos psicossociais, é que isso afeta muito a organização quando ela não se preocupa com isso. Então, assim, quando a gente fala da questão do risco físico, há aquele posicionamento e direcionamento que já está sistematizado, né? Sim. Então, você citou muito bem o mapa, e hoje tem algumas organizações que já estão, assim, conceituando esse mesmo mapa, mesmo que não seja regulamentado, um desenho ali sobre quais as características que você tem que ter de autoobservação, considerando a atuação da psicologia nessa área, do pessoal do RH, que nós temos aqui nossos estudantes, que podem prestar bastante atenção sobre isso, todas as pessoas da área da administração, que eles já vêm concebendo quais são esses riscos psicossociais que você bem citou aí sobre assédio, sobre questões de metas, e que essas pessoas já têm que começar a se perceber, porque isso traz um impacto muito grande para a empresa. E aí, o que a empresa, Rosê, nesse caso, como é bem da sua área mesmo, o que as empresas estão fazendo ou podem fazer para poder estruturar essa questão? Então, né, gente, eu acho que o primeiro trabalho, na verdade, a ser feito é um trabalho profilático, preventivo, né? Na verdade, nós não estávamos falando aqui, nós não estaríamos falando aqui de riscos psicossociais se essa prevenção e essa profilaxia ela fosse forte, né? Ela fosse algo já presente nas empresas. E eu acho que a NR1 vem justamente para isso, porque a melhor ação é a prevenção, né? Então, o que as empresas podem fazer? Treinamentos, desenvolvimento das suas equipes, então treinar as lideranças, né? Todas as lideranças com relação à forma como vai se comportar com o colaborador, como vai lidar com o colaborador, as relações interpessoais dentro das empresas, né? E quando a gente fala de liderança, fala assim, mas é só o gestor que pode, de repente, ter alguma ação que vai provocar isso? Não. Tem aquele colega também que pode estar contaminando a pessoa com relação a várias questões, né? Competitividade excessiva dentro da empresa é um outro fator muito importante a ser lembrado. Então, gente, a primeira coisa é realmente o treinamento, a capacitação, é a prevenção, é a sensibilização. Antes disso tudo, é necessário fazer uma sensibilização com gestores. Isso pode ser feito através de reuniões, de workshop, de treinamentos, enfim, várias ações para isso. Existem ferramentas, né, até para identificar quais são as necessidades, né? Então, tem questionários maravilhosos que se usa hoje, onde a gente pode aplicar, e não só para identificar os riscos, mas também para identificar como é que está o clima organizacional. Porque, gente, o clima organizacional, a cultura organizacional, ela impacta diretamente nessas questões, né? É exatamente isso que eu ia, quando você trouxe, né, Rose, a questão de não só os líderes, essa sua fala, assim, foi fantástica, porque tudo começa pela grande liderança, né? Pela grande chefia, e é a cultura mesmo. Então, quando a questão, de repente, quando a gente olha aqui, a Fernanda trouxe isso, né? Olha, há necessidade de verificar os processos, de dar uma revisada em relação a isso. Mas não há, eu vejo assim que colocar treinamentos, rever processos, antes disso ainda é a cultura, é essa revisão. Exato. Agora, temos empresas que talvez não queiram, né? Ou não tem essa, digamos assim, essa abertura a uma mudança cultural para justamente poder ampliar essa comunicação, para que as empresas possam dizer que esse tema precisa ser discutido. E muitas vezes é melhor velar isso, né? Então, digamos assim, eu não quero discutir sobre isso, não quero falar sobre isso. Então, é importante esse nosso summit aqui, para que a gente possa realmente mostrar o quanto é importante trazer esse assunto agora. É algo que está para ser uma lei, então precisa ser discutido, não pode ser velado. É isso que você falou, Helena, é importante por isso, porque algumas organizações, elas vão trabalhando esse processo evolutivo na observação, vendo o que ela pode melhorar, mas infelizmente algumas empresas e organizações
querem realmente velar porque acredita que não tem assim condições de dar esse suporte emocional, psicossocial para a sua equipe. E aí a legislação vem, né, como um fator ali de apoio para dizer, olha, você tem que minimamente entender o que ela dispõe, organizar a sua estrutura para atender essa demanda e realmente vem uma obrigatoriedade. E é assim como nós estamos apresentando aqui. É uma lei que está em produção, em organização, e que ano que vem não tem mais opção, né? Exato. O limite é maio de 2026, onde, quando estiver uma avaliação, toda aquela equipe de gestão ou uma auditoria vão ser cobrados quais são os comportamentos que estão direcionados para mitigar os riscos psicossociais ali nas empresas. Sim, e você sabe que começa a partir do momento que você escolhe o colaborador para a sua empresa, né? Porque o colaborador, eles têm que estar... tem que estar alinhado ao propósito da empresa, aos valores da empresa, né? A geração Z, gente, é uma realidade. Os gestores têm que aprender a lidar com essa, porque isso não é uma tendência, é um fato e não tem volta, né? E o que é? Por que eu estou citando isso? Porque a geração Z, ela está muito interessada em saber os valores da empresa, se o propósito da empresa está de acordo com os dela. E isso, gente, faz sentido, sim. Por quê? Porque você vai estar trabalhando num ambiente onde você está mais feliz, você está se sentindo melhor, o seu bem-estar é importante. E isso diminui enormemente os riscos psicossociais. É como você contratar um profissional que é contra armamento e você contrata ele para trabalhar numa empresa de armas, que produz armas, que vende armas. Um exemplo, assim, bem radical, né, que eu estou dando aqui. Por quê? Porque a felicidade não vai existir. Ele vai fazer aquela coisa automática para receber o dinheiro dele. Então, começa do processo seletivo. Começa de avaliar realmente, de saber quais são os comportamentos que você precisa ter naquele colaborador para que ele realmente trabalhe alinhada com a empresa, né? Aí sim ele vai ser uma pessoa mais comprometida, mais engajada, e é claro que isso tudo diminui, né? Diminui toda essa insatisfação e tal. Então o clima organizacional é algo muito importante, tem que ser feito sim pesquisa de clima, avaliar a questão das crenças, valores da empresa, a questão da cultura, né? Que é algo difícil de mudar, gente. Cultura é algo a longo prazo, né? Mas é muito importante, porque se isso tudo estiver alinhado com os colaboradores, aí eu acho que o resto é uma questão de manutenção, né? E tudo mais. E Rose, você trouxe uma questão bem interessante aqui, né? Porque ninguém quer. Quando, digamos, nós temos aí a NR1 e que vai vir para esse olhar mais aguçado, como vocês falaram, em relação a esses fatores psicossociais, mas nós temos que ter na mente que nem o colaborador, nem a empresa quer que isso aconteça, porque os dois adoecem, né? Nós temos o adoecimento tanto do colaborador quanto da empresa, quando essas questões não são, tem esse olhar, né, desse cuidado. Agora, você, né, nessa sua profissão e que você tem tanta experiência com atração e seleção que você falou, quais são essas orientações que vocês dão já para que nesse processo de seleção, realmente os dois lados possam ter esse olhar que você falou, né? A professora Fernanda também, com essa profissão, nessa questão organizacional, para que os dois lados possam realmente estar na mesma cultura, né? Pessoal e organizacional. Certo. Então, um ponto importante, assim, já você falando assim, de como escolher esse comportamento que seja, vamos dizer, condizente com o ambiente da empresa, né? Por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar na área comercial, que ela tem que cumprir metas, né? Eu não digo abusivas, metas factíveis, né? Qual é um ponto, gente, importante para se avaliar num profissional desse? O quanto que ele é resistente à frustração, né, de quando ele não cumprir a meta, se é uma pessoa que tem uma resiliência alta. Gente, tem testes, né, tem um teste específico, inclusive, de resiliência, né? Então, tem vários testes e várias formas de você avaliar aquela característica pertinente. Por exemplo, vai trabalhar como líder.
Então tem que ser avaliada a liderança. Vai trabalhar com uma equipe, é um projeto sempre em equipe, a pessoa tem que estar sempre trabalhando, relacionando com várias pessoas. Ela tem que saber trabalhar em equipe, ela vai trabalhar como comprador, então ela tem que saber o quê? Negociação. Por quê? Porque se a pessoa não tiver já aquela competência, né, as soft skills, ou se ela não tiver pelo menos o potencial ela vai sofrer muito. Ela vai sofrer muito para poder atingir aquilo que a empresa espera. E aí começa todo o ciclo, né? Não só ela vai sofrer, né, mas o gestor também, porque ele vai ver que o desempenho vai cair. Porque os riscos, gente, psicossociais, ele gera acidente de trabalho, ele gera absenteísmo, são várias, né, consequências. Afastamento. Eu fico escutando a Rose falar, e aí eu penso o seguinte, né, uma questão que eu acho que é importante. Mesmo que a gestão tenha essa abertura, como que as empresas podem se capacitar ou trazer pessoas externas para que isso aconteça? Existe uma especialização, uma formação continuada, para que mesmo que se tenha ali uma área de RH na organização, que tenha assim um conhecimento aprofundado para listar, que tenha conhecimento nos instrumentos que possa ser aplicado, ter aquele relatório todo objetivo e aí direcionar para as ações positivas. Primeiro eu acho assim, ter uma área de RH, né, tem que ter um psicólogo organizacional para lidar com essas questões, né? Pode terceirizar com a Soma, com a consultoria, para a gente fazer todo esse trabalho. Mas olha, gente, o trabalho é uma coisa tão lá atrás, que é o plano de cargo, carreira e remuneração da empresa. É um trabalho também que a gente faz. O que acontece? No plano de cargo, você vai fazer a descrição do cargo daquele colaborador. E nessa descrição já tem lá as soft skills, que são as características comportamentais, as hard skills, as competências técnicas. Então, lá já tem essa descrição, ou seja, isso já parte de um trabalho técnico elaborado, onde tudo que o profissional precisa para desempenhar está ali. Aqui a gente não está falando de uma pessoa perfeita, tá, gente? Não é assim, não. Soma, faz um processo seletivo aí para mim de gerente de RH e ele tem que saber isso. Gente, não existe a pessoa perfeita nem 100%. Se eu pego um perfil, sei lá, 60%, 70%, ele pode estar ok com a pessoa. O restante a pessoa vai desenvolvendo, porque é o que eu digo, no papel ele cabe tudo. O currículo cabe tudo, né? Entre aspas, e uma descrição de cargo também. Então, claro, se a pessoa não tem, por exemplo, uma competência técnica, ela pode ser desenvolvida. A competência comportamental é mais difícil, né? Pode exigir anos de terapia, pode exigir um trabalho de autoconhecimento. E nessa questão do autoconhecimento, eu acho muito importante, porque quando a gente fala de riscos psicossociais, o primeiro ponto é a pessoa se conhecer, porque é ela que tem que se perceber. Se ela está com, poxa, isso aqui que está acontecendo comigo não é legal, eu estou acordando, não estou com a mínima vontade mais de trabalhar. Eu estou indo arrastada, né? Eu estou saindo exausta, eu trabalho um dia, parece que eu trabalhei já a semana inteira. Então a pessoa já tem que se perceber. E o autoconhecimento é muito importante. A gente tem um trabalho de assessment que promove muito isso. E é muito interessante que às vezes a gente ouve assim, poxa, a pessoa de 50 anos e fala assim, caramba, eu não sabia que eu era assim, eu não sabia que isso aqui acontecia, né? Então, primeiro ponto é o autoconhecimento. Segundo ponto, os gestores, o psicólogo organizacional. Eu não estou falando nem do psicólogo organizacional que trata do RH, mas o psicólogo que vai tratar dessa parte de cuidado, né, de realmente ver a saúde do colaborador e percebendo isso. Agora, gente, é um trabalho contínuo. É um trabalho do dia a dia, não é uma coisa assim, aconteceu, vamos resolver. Não, é algo realmente preventivo para ir observando. Então tem que perceber, aquela pessoa produzia X, né? E agora ela está produzindo Y, por que será? O que será que aconteceu? A produtividade dela caiu, ela está faltando, ela está chegando atrasada, ela não sai mais para almoçar com os colegas, na hora do café ela não vai para o café, ela fica ali. Tudo isso é indício de que a pessoa já pode não estar bem. E aí tem que ser cuidado logo, né? E eu não estou falando, gente, que uma pessoa assim, ela está doente, vai ser afastada por doença. Não, não é isso, né? Ela tem que ser observada e direcionada para o psicólogo ou até para um outro tipo de profissional para cuidar daquela situação.
né? Então não é assim, porque tem gente que fala assim, então agora todo mundo vai ficar doente, vai ficar afastado. Não é isso, né? Pelo contrário. O objetivo é que isso não aconteça de forma alguma, né? Porque quando acontece o risco, aí sim acontece a falta, acontece todo o prejuízo, né? E eu até, antes da fala aqui da Fernanda, eu quero até deixar aqui para que vocês coloquem aqui no chat o quanto vocês já conheciam sobre a NR1, né? Sobre a questão dos riscos psicossociais, né? Essa gestão dos riscos psicossociais dentro dessa norma, né? Dessa nova norma. Sim. Então, é importante vocês colocarem o quanto vocês já conheciam, o quanto vocês já tinham ouvido falar, porque aí sim, coloquem as dúvidas aqui para nós podermos ajudar vocês a responder. Isso mesmo. Então, a grande questão que eu entendi, Rose, é que é o seguinte, se a organização ela tem um departamento ali sustentável, competente, curioso, existe a possibilidade dessa pessoa buscar esse entendimento, essa formação da NR1, criar ali uma atividade para que faça uma interpretação do que está acontecendo dentro da empresa. E a outra questão é que pode sim ser contratada uma consultoria, né? Você deu muito bem o exemplo da Soma, que essa empresa vai acessar ali a organização em paralelo com os departamentos internos e criar um programa, né, de gerenciamento desses riscos psicossociais que vão se tornar obrigatórios a partir do ano que vem e dar esse apoio. E esse apoio ele pode ser inicial ou pode ser contínuo, porque você pode oferecer uma formação para alguém da organização dar continuidade. Ou também pode estar ali vinculando alguns atendimentos ao longo do tempo pela sua consultoria e auxiliando os gestores nesse cuidado agora. É isso? Eu acho que a primeira coisa é realmente... Assim, porque o trabalho, gente, da NR1, né, agora a gente falando propriamente da NR1, exige um trabalho multidisciplinar mesmo, é uma equipe multidisciplinar. Então, quando a gente fala de NR1, a gente está falando da área jurídica, porque envolve todas as questões legais voltadas para isso dentro da empresa. A gente está falando do RH, né, de tudo isso que a gente colocou até então, voltado para a área de recursos humanos, do departamento pessoal, que vai entender da CLT, inclusive junto com a área jurídica, para saber como lidar com aquela questão legalmente falando dentro da empresa, né? Isso é muito importante, principalmente para o empresário, para o dono da empresa, né? Eu digo para ele ficar com tudo muito dentro da norma, dentro da regulamentação e tudo mais. E também a gente fala de ergonomia, porque quando a gente fala de NR1, a gente também fala de NR17. Isso. A NR17, ela trata da ergonomia e da organização da empresa. E quando a gente fala de organização da empresa, a gente fala de saúde mental. Porque quando a gente fala de organização, a gente está falando assim, do ambiente de trabalho, é insalubre, não é? Né? Então, tudo isso faz parte da organização. E a postura da pessoa de trabalhar, se tem uma cadeira adequada, se tem uma mesa adequada. Por quê? Porque isso vai provocar uma doença. Né? Uma doença voltada para... tem a LER, hoje tem um outro nome, e doenças também voltadas para a questão muscular, da postura, coluna e tudo mais. Então, isso também traz o bem-estar da pessoa, porque um problema físico pode causar um problema emocional, né, e vai interferir na saúde mental. Se você fica limitado a fazer aquilo que você sempre fazia, gente, qual é a primeira coisa? Você fica mal. Você fica chateado, você fica triste, né? Eu tenho umas crises de coluna, às vezes, que, ou seja, me limita a fazer algumas coisas. E essa limitação já deixa você chateadíssimo por não fazer, né? Você se sente impotente. Então, uma coisa leva a outra. Então, essa equipe, sabe, Elaine, essa equipe ela é importante que seja multidisciplinar para a empresa ter um subsídio muito melhor para poder fazer todo o seu mapa, né, de risco, o seu gerenciamento de riscos. Ótimo, achei assim, essa resposta foi muito clara e eu acho que aí traz a importância do nosso evento aqui, né? Porque nós temos os estudantes de várias áreas e eu acho que isso reflete a nossa preocupação dentro da Grande Faculdade
que é mostrar para cada área de formação como eles são importantes nesse ambiente organizacional, né? Então, assim, a gente cita muito a área do RH, da psicologia, mas o cuidado com as pessoas está em volta de toda a formação. E cada um contribuindo com a sua parte vai somar, então, essa equipe que vai, a partir da regulamentação da NR1, trabalhar em conjunto para minimizar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. É isso, exatamente, né? Exatamente. Quando aí a gente fala dos cursos, né, vocês têm cursos e estudantes que podem desenvolver projetos extraordinários, gente, com relação a isso, né? A área administrativa, então, né, que ela é bem mais abrangente, com projetos que possam implementar, né, que possam pensar nisso, isso é muito interessante, porque envolve várias áreas, né? E no caso da ergonomia, né, os ergonomistas hoje no Brasil, eles têm que ser formados geralmente em fisioterapia, tem as áreas, né, porque não tem assim uma formação superior de ergonomista. Isso. Mas o ergonomista, para ele ter a especialização em ergonomia, que são cursos de aperfeiçoamento e tudo, esses cursos, eles são regulamentados, mas para profissionais que tenham essa condição. Professor de educação física, fisioterapeuta, enfim, né, que sejam voltados para essa área. Mas isso não implica que as outras áreas, que as outras vertentes que tem dentro da NR1, o administrador não possa fazer, né, e o psicólogo com aquele cuidado e apoio psicológico. A gente faz esse apoio psicológico lá na Soma, né, e os riscos psicossociais a gente pode com certeza ajudar nessa consultoria, nesse trabalho junto com as empresas. Então, é algo, gente, que a partir de maio já é exigível, porque o período educativo já passou, né, que foi o ano de 2024, a maio de 2024 e 2025, como a Elaine colocou. Então, agora já começa a ser exigido. Em relação a essa multidisciplinaridade, eu participei de uma equipe de ergonomia, né? Eu fiz uma capacitação junto com o professor lá na UNB, e aí mostra essa importância da gente estar unido, porque nós viemos no início dessa estruturação, Elaine e Rose, visualizando o ambiente de trabalho, e aí nós concebemos ali que estava tendo uma grande condição de estresse de algumas pessoas, e nós fizemos ali, junto com a psicologia e a atuação dos ergonomistas, o que estava causando isso. E realmente era o ruído. Então, assim, essa questão do ruído para algumas pessoas é muito grave. O trabalho não foi grande, assim, ao longo de 6 meses, nós conseguimos reestruturar o ambiente, colocar algumas pessoas específicas em ambientes mais separados, né? E houve aumento de produção, melhora no relacionamento interpessoal. Então, assim, isso é a prova da multidisciplinaridade. Exatamente. E já diminuiu o fato de ter um risco psicossocial. E um outro exemplo, até que eu comentei com a Rose esses dias, é que em uma organização, eu não vou citar o nome, mas depois, se tiver autorização, eu falo. Essa questão do psicólogo, né, da pessoa específica. A organização, nesse entendimento, em apoio com consultoria, trouxe um psicólogo do trabalho para a empresa e ele ficou ali numa salinha disponível. Assim como o outro profissional, né, dentro dessa questão jurídica, da ergonomia, de RH, de todo o mecanismo da gestão e negócios que a gente entende, estando ali disponível para ouvir. Então, tem uma reunião ali, teve uma reunião de trabalho, aconteceu algum dissabor ali naquela reunião, uma pessoa desceu meio angustiada, entristecida, a porta está aberta num lugar reservado e esse colega de trabalho entra lá e fala assim, olha, eu tive esse entendimento dessa situação que aconteceu comigo, eu estou certo, eu estou errado, sabe, um bate-papo, disponível para o bate-papo. E aí, com a autorização da pessoa, isso tudo vai sendo criado num processo estatístico e ali, dessa maneira, eles estão tentando se apropriar do que a NR1 quer e aí, posteriormente, criar esse padrão de atendimento. Esse é um exemplo que eu achei super interessante. É muito interessante e gente, estabelecer a relação de confiança com esse profissional, né? Porque é um profissional que ele vai ficar escutando vários dentro da empresa. Então, o psicólogo tem todo o código de ética, né? E que vai poder escutar. Essa relação de confiança ela é muito importante. Por quê? Porque aquele psicólogo ele vai indicar um ponto, às vezes, para aquela pessoa, para ela, de repente, refletir. Às vezes, ela ouviu aquilo. Gente, quando a gente ouve alguma coisa, às vezes, não é sobre a pessoa que está falando, é sobre a gente. Cada um vai captar de uma forma. E, às vezes, um comentário de uma reunião pode afetar você de um jeito, mas
né? Porque você está sensibilizado com aquele ponto, porque você já está ali, ó, sofrendo com aquilo, e aí não foi aquele ponto. Às vezes a pessoa falou até de boa na reunião, né? Então é isso, essa observação ela é muito importante e, claro, quando quiser algo mais específico, procurar, sim, uma pessoa, um profissional especializado, né? Nós fazemos seleção lá para psicólogos de empresas, né? Inclusive empresas de transporte, por exemplo, porque o motorista, ele passa, às vezes, por um acidente de trânsito, fica afetado, e várias outras pessoas, né, dentro de uma empresa, afetados por vários outros motivos. E tem várias empresas, principalmente as maiores, de médias e grandes empresas, contratando psicólogo para tratar desses aspectos, para cuidar, né, dessa questão. Pelo menos para ela ouvir a pessoa e direcionar para um profissional para tratar aquilo. No mínimo, né, isso. E nesse ambiente híbrido hoje, né, que muitas empresas estão entre o online e entre o presencial, também há essa possibilidade para mitigar esses riscos desta forma? Com certeza, com certeza. Inclusive, gente, além das pessoas, né, tem softwares, tem vários tipos de instrumentos que podem ser aplicados de uma forma, vamos dizer assim, online, não só online, mas também constante. Né? Porque é uma educação, gente, constante, né? Para poder identificar. Agora, a gente fala assim de trabalho home office. Nós temos uma equipe grande de home office na Soma, né? A maioria dos nossos colaboradores são home office. Mas a gente tem que ficar observando essas questões. Porque a falta do envolvimento junto com a equipe, a falta de conversar com as pessoas provoca ruído, não digo nem ruído de barulho, como a Elaine está falando, mas ruído de comunicação, né? Então é importante aplicar instrumentos, ver sim presencialmente de vez em quando. O modelo híbrido ainda acho que é o ideal, né? O modelo híbrido ele é o ideal porque você fica equilibrado. Aliás, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional ele é um dos objetivos das empresas e do colaborador. Quando a gente fala de riscos psicossociais, um ponto muito importante é ter esse equilíbrio, justamente para a pessoa ficar feliz no trabalho, né? E a gente fala de felicidade hoje no trabalho, já tem departamento, tem empresa que tem departamento de felicidade. Ou seja, gente, olha que legal, uma empresa que tem um departamento desse, os riscos psicossociais eles já estão sendo minimizados, com certeza. Eu até vi uma reportagem esses dias que nós né, na verdade, uma grande empresa com diretora da felicidade. Sim, né, sim. Que realmente acaba tendo esse olhar, esse cuidado, para justamente ser uma das formas aí de mitigar esses riscos psicossociais. Então, achei muito fantástico. E olha só, nós já estamos indo para os minutos finais do nosso bate-papo aqui. Realmente, o pessoal participando, engajado aqui, contando, né, algumas experiências, e isso é bastante importante para nós também. E eu queria que a gente pudesse partir para esses minutos finais, Rose e Fernanda, que vocês trouxessem para nós algumas dicas, né, e que a gente pudesse ter usando essa sua palavra do equilíbrio, né, como trazer dicas para esse equilíbrio tanto para o lado do colaborador quanto para o lado da empresa, né? Que dicas que vocês trariam e também para esse olhar para essa gestão desses riscos psicossociais, né? Quais seriam essas dicas? Então, eu acho que a primeira dica é justamente das empresas se sensibilizarem, valorizarem a pessoa, né? Isso, gente, é muito importante. A gente, quando fala com empresas, presta consultoria para as empresas, a gente ouve muito sobre os resultados, né? E o resultado, gente, ele vem das pessoas. Então, o gerenciamento, a liderança realmente legal, boa, adequada, é a liderança das pessoas e não a liderança dos resultados. Porque o resultado ele vem dessas pessoas, né? Então tem que cuidar dessas pessoas, saber o que está acontecendo. Quando a gente fala assim, é o equilíbrio, eu não tenho nada a ver com a vida pessoal da pessoa, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque se ela não estiver bem pessoalmente, ela não vai estar bem no trabalho, né? Nós somos um ser único, uma pessoa só. Então, não tem como dividir aquela história antiga de, não, eu chego no trabalho, eu fecho a porta e esqueço os meus problemas. Gente, isso não existe, né? Então, primeiro esse cuidado, essa sensibilização. Então, realmente, é a prevenção.
é treinamento, é capacitação, é sensibilização, conhecer quais são os riscos que podem ocorrer naquela empresa, o que está acontecendo, e observar o que os resultados são esses resultados, eles vão sim identificar se pode estar ocorrendo, inclusive, riscos psicossociais. Porque a partir do momento que você avalia os resultados, você vai saber, mas diminui por quê? Quais são os motivos? Óbvio, né? Você faz um ciclo PDCA dentro de uma empresa para você saber planejar, agir, fazer exatamente o que precisa para chegar no projeto final. Ali você vai identificar quais são os fatores, né? Então isso é muito importante, gente, essa sensibilização, a valorização da pessoa, conhecer o colaborador. E uma coisa muito importante é fazer atividades integrativas. Atividades onde todos estejam ali para se conhecerem, não só dentro da empresa, fora da empresa, para as pessoas terem uma interação humana e não só de trabalho. Porque você chega no trabalho, você fala de trabalho, você sai, não, eu fiz isso, não fiz aquilo, dá o feedback do que fez naquele dia e você só fala de trabalho. Mas ter um ambiente onde você possa conhecer mais aquela pessoa, interagir. Isso daí é engraçado. Sabe uma pessoa, quando você tem a primeira imagem dela, e você fala assim, eu tive essa percepção, aquela ali foi a primeira imagem. Mas quando você conhece a pessoa, você não sabe o que se passa na vida dela e você começa a entendê-la, você começa a saber exatamente como ela é. É isso, é conhecer e desenvolver ferramentas para que a pessoa também se conheça e possa perceber quando acontecer a possibilidade de um risco. Então, nossa, eu fiquei bem feliz em ouvir você, e eu estava aqui pensando, né, da parte subjetiva, o que eu gostaria de deixar. Eu acredito que a gente levanta da cama muito rápido. Então, eu acho que uma estratégia simples é você acordar mesmo diante de toda a realidade que todas as pessoas vivenciam no mundo pessoal, no mundo do trabalho, é olhar no seu próprio olho, entendeu? Se reconhecer como pessoa, desenvolver estratégias de prevenção pessoal, porque eu me preocupo também com os gestores, me preocupo com as organizações, porque nós sabemos que atualmente não é fácil também para as empresas, para as organizações se evoluírem ao ponto de atender toda essa demanda em relação à questão financeira, pessoal, psicológica da equipe. Então eu acho que o ser humano, o ser trabalhador, ele também pode contribuir com prevenção pessoal. Sim. E a partir desse momento que ele se reconhece, ele identifica ali algumas questões que ele pode estar melhorando a sua condição, ele já vai chegar na organização podendo ajudar um colega, sim, podendo somar numa equipe de interação. E a outra coisa que a Rose falou, que eu concordo totalmente, é promover momentos de bem-estar. Inicialmente, se não for possível em grupo, que seja espaços dinâmicos, de um cantinho para descanso, sim, um ambiente para conversar. E eu tive uma percepção interessante de um local onde as pessoas estavam incomodadas com uma câmera na copa. Nossa. E a organização, por acaso, soube disso e tirou, então, essa câmera da copa. Então, a minha dica principal é isso: desenvolver estratégias de prevenção pessoal, e que, com certeza, isso vai contribuir com a minimização dos riscos na situação da empresa, mas também com a participação das pessoas, dos colaboradores, né? Escutar, né, gente? Escutar o colaborador. Exato. Isso é muito importante. E a pessoa se escutar também, porque vai chegar um momento que a pessoa pode falar assim: caramba, eu não quero isso para mim, não tá legal. Por quê? Porque vai ser ruim para ela, vai ser ruim para a empresa, vai ser ruim para todo mundo. E também o gestor, quando identificar que não tá legal, que tá prejudicando, que a pessoa realmente, por mais que ela fale assim, eu preciso desse emprego, ela precisa, mas ela tá adoecendo, ela não tá conseguindo, vai afastar, vai tratar, o que vai acontecer? Então, tomar uma atitude para que não aconteça vamos dizer assim, o pico, né, de um problema nesse nível, que o prejuízo é grande para ambas as partes. Nossa, que conversa rica, que experiência de vocês, que profundidade nesse assunto. Eu quero agradecer, Rose, Fernanda, por vocês estarem aqui conosco, por trazerem esse tema para os nossos alunos, para as nossas alunas que estão nos acompanhando, porque eu acho que
nós já soubemos, a partir desse bate-papo aí, desse summit de hoje, que a NRU, essa gestão de riscos psicossociais, a partir de maio, como disse a Fernanda, já é uma exigência legal. Mas eu acho que, acima de tudo isso, mais do que uma exigência legal, é comportamento humano. Então, não há necessidade de aguardar a exigência legal, a lei entrar em vigor. Isso. A ideia é que nós possamos, por meio desse bate-papo, trazer já conhecimento para todos vocês que estão nos assistindo, exatamente que ela virá, mas ela não virá lá só como forma de lei. Aqui nós estamos falando de ser humano e que, se nós estamos lidando, principalmente nós aqui da área de gestão e negócios, nós estamos lidando com pessoas, né? Todos os dias nós lidamos com pessoas. Então, ter esse comportamento humano de se preocupar com o outro é se preocupar, até como a professora Fernanda disse, consigo mesmo. Então, vamos ter esse olhar, né, desse comportamento humano, desse olhar atento para os outros e para si próprio, para que quando realmente a lei, né, estiver aí que é só um papel a mais, um rigor a mais, nós já possamos estar preparados para essa nossa atuação, seja nós no papel de organização ou no papel de colaborador. Então, mais uma vez aqui, obrigada a você, né, que nosso aluno, nossa aluna, quem ainda não é e que está participando aqui com a gente, muito obrigada por estar aqui conosco. E eu passo aqui a palavra para a Rose e para a Fernanda se despedirem de vocês também. Meu muito obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, dividir isso com vocês, né? Fico muito feliz que exista essa exigência agora, né? Assim, eu fico triste de saber que teve que ter uma norma para poder tomar alguma atitude em relação a isso. Mas é muito gratificante ver que sim, os órgãos governamentais estão se preocupando com isso e as empresas agora têm que cumprir. E eu acho que isso vai ser... eu acho que o início é apenas o start. Depois isso vai sendo um hábito. E esse é o desejo, que seja um hábito. Então, obrigada. E sim, as pessoas é o mais importante, o comportamento é o mais importante. Obrigada, gente. Sucesso para vocês. Bom, eu agradeço aqui essa mesa maravilhosa, né? Mais uma vez um prazer estar aqui. E para os nossos queridos estudantes, é sempre um prazer saber que vocês estão aí. E eu espero que tenhamos continuidade desse assunto. Queria que vocês colocassem perguntas, nos procurassem aí, vocês sabem todos os canais para nos encontrar. Com certeza nós vamos direcionar o que for da Rose, da Soma. Sim. Então, agradecer muito a participação, ficar disponível para colaborar na condução das dúvidas que porventura houverem em relação a esse tema, porque nós temos que estar antenados, né? Vocês são profissionais, futuros profissionais, e precisam realmente alinhar esse conhecimento com a formação de cada um, de cada área que está aqui com a gente, nos ouvindo. Muito obrigada, Elaine. E vejam as nossas vagas de emprego no site, né, gente? Vocês estão estudando. Isso. E tem vagas maravilhosas. Exatamente. Obrigada, então, obrigada. Isso é importante. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.